E o resultado foi o seguinte: uma inflação de 22% em junho. Dia finalmente mais calmo no mercado financeiro. A expectativa de inflação pela primeira vez essa semana não... 0,5% de inflação. O feijão aumentou 2.000%. A elevação dos preços está sendo causada apenas... Chega a 76,4%. Olha o cruzamento para Romário! Em que ano você foi expulso? 74, na época do Geisel. E foi pra onde? Nova York, encontrei com John Lennon. Carnaval 89, aqui do camarote do Faustão. Hoje não, meu amor, que eu tô com muita dor de cabeça, né? Isso é culpa dessa inflação descontrolada que não deixa o trabalhador dormir sossegado. Naquele ano, o problema do Brasil era a hiperinflação. Ela desvalorizava a moeda e diminuía o poder de compra do brasileiro. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Os salários eram semanais e as pessoas corriam para o mercado assim que fossem pagas, pois se comprassem pela manhã, poderiam levar mais mercadorias do que se comprassem à noite. Era um caos econômico e a população achava que escolher um presidente novo ia resolver o problema. Ergue o braço! Final! Criação de uma nova moeda, o cruzado. Congelamento total de preços, tarifas e serviços. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil. Após o regime militar, 22 candidatos queriam assumir a presidência da República. Teve cara do antigo regime, figurões de hoje em dia como Paulo Maluf e Ronaldo Caiado, e até mesmo Silvio Santos entrou na disputa, apesar de um ano antes ter negado até os dentes que se candidataria. O Silvio Santos não quer ser político, o Silvio Santos não vai ser político, o Silvio Santos vai defender os interesses do povo. Quem acredita em mim deve votar no 26. Mas naquele ano, 3 nomes se destacaram na disputa: Fernando Collor de Mello, Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva. Brizola ganhou notoriedade quando lutou contra a instauração do governo militar em 64. Ele foi exilado e voltou ao Brasil em 79. Foram 5.489 dias de exílio, o mais longo exílio de um político brasileiro na história do país. Que para este reencontro venho desde este nosso longo exílio, com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. Sua trajetória o transformou em um mito entre a esquerda brasileira. Lula também havia surgido durante o período militar. Vindo dos sindicatos de metalúrgicos, era o principal líder do recém-criado Partido dos Trabalhadores. A legenda reunia integrantes da esquerda armada, sindicalistas, artistas, intelectuais da USP e até figuras religiosas. Que a forma mais eficaz de distribuir renda é aumentando o poder aquisitivo da classe trabalhadora. Porém, a defesa que Lula fazia dos trabalhadores era contraditória. O próprio Lula não havia trabalhado por muito tempo. Ele havia exercido mais a função política de sindicalista do que a profissional de torneiro mecânico. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. A similaridade das histórias fez Lula e Brizola rivalizarem pela mesma vaga no segundo turno. Lula dizia que Brizola era um desequilibrado emocional e Brizola dizia que Lula era inexperiente demais para governar. Isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. O Lula é a espuma da história. O Lula está dentro do sistema, porque há uma diferença ideológica entre nós. Será muito mais fácil derrotar ao Lula no segundo turno do que qualquer um de nós. Ainda tem o agravante, o Lula, que não gosta de trabalhar. Apesar disso, eles competiam pelo mesmo eleitorado, devido às suas agendas revolucionárias.
Lula não estava muito preocupado com a hiperinflação, mas dizia aos 4 cantos do país que a dívida externa impedia que o dinheiro dos trabalhadores ficasse no Brasil. E teríamos como medida básica, primeiro, tentar suspender o pagamento da dívida externa para ver se tira o país do sufoco que ele se encontra. E eu acho que fazendo isso nós iríamos terminar a inflação nesse país a curto espaço de tempo. Quem ganha com a inflação é quem tem muito capital. Brizola entendia a inflação como parte de um sistema econômico. Para ele, falsificar dinheiro novo sempre que o dinheiro acabasse fazia parte de uma boa administração. A inflação faz parte desse modelo econômico desses últimos 40 e poucos anos. Defendia a reforma agrária e distribuição de renda e muito Estado para conseguir tudo isso. Com o início do meu governo, este país vai começar a mudar. As instituições voltarão a ser sérias e respeitadas. Vamos restabelecer a credibilidade e a confiança nos partidos e nos homens públicos. O Brasil vai voltar a crescer e o brasileiro vai ter de novo orgulho do seu país. Collor cultivava uma persona midiática. Jovem e com um discurso assertivo, se apresentava sempre com confiança. Era performático como um ator. Este é o símbolo da nossa fé. A mesma fé que me faz acreditar que poderemos juntos construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Prometia acabar com os privilégios dos funcionários públicos e dos políticos, e assim ficou conhecido como caçador de marajás. Além do discurso econômico inovador, Collor criticava a falta de competência de José Sarney, o então presidente que não havia resolvido a inflação. O senhor sempre foi um político de segunda classe. O senhor nunca teve uma atitude de coragem. De quebra, ainda tinha uma promessa ambiental: preservar o Pantanal e a floresta amazônica. Collor arrancou na frente na campanha política. Sua família possuía um império midiático em Alagoas e apareceu muito mais e muito antes que os outros candidatos na mídia. Nem precisou participar dos primeiros debates. Sua vaga no segundo turno era certa. Se a eleição fosse hoje, os resultados seriam esses. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria o terceiro, com 11%. Leonel Brizola, do PDT, ficaria em segundo, com 16%. E Fernando Collor de Mello, do PRN, seria o primeiro, com 31% pelos números do Ibope. Que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da República e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque é hoje de Natal. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Nunca houve um primeiro turno tão turbulento. Mais de 20 candidatos, diversidade de propostas, participação da mídia, ascensões e quedas constantes nas intenções de voto. A dinâmica da corrida eleitoral foi única e inédita. Os debates eram livres e com poucas regras. Por favor. Eu ganho meu dinheiro realmente gerando riqueza. Terminou o seu prazo. Eu sou filhote da ditadura. Não, senhor. Aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Eu acho que é importante o telespectador saber por que o Maluf é competente. Ele é competente porque compete muito bem. Terminando meu prazo, eu quero complementar. Não, terminou mesmo, Caiado. Espera um pouquinho só. Silvio Santos vai estar comigo trabalhando. Demagogia, eu trabalhando comigo na demagogia. Puxando o saco do seu Silvio Santos aqui na televisão. Doutor Brizola, venho te interromper. Com licença. Fazendo restrições que reivindicam terra. O senhor me dá licença? O seu minuto de réplica. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Interrompa, por favor. Vergonha deprimente para o nosso país a candidatura desse Silvio Santos. Eu vou me assessorar com bons ministros, eu vou me assessorar com bons assessores e eu tenho muitas condições de fazer um bom governo. Ele é um homem sem palavra. Há questão de um mês, jantando comigo, disse: de nenhuma forma eu serei candidato. Aceito ser candidato à presidência da República. Vou lutar pelo país, vou lutar pelo povo.
Silvio Santos se candidatou faltando um mês para o primeiro turno. E não é que o aspirante a político conquistou a população brasileira? O Ibope fez uma outra pergunta para medir a intenção de voto do eleitor diante do novo quadro eleitoral com a entrada do apresentador Silvio Santos. Silvio Santos surge em segundo lugar com 18%. E Collor permanece na liderança. Trata-se de um cínico, jamais poderia andar utilizando os canais em benefício próprio. Eu acho que o salário mínimo no Brasil é uma coisa ridícula. Quem trabalha 8 horas por dia, no final do mês tem que receber um salário mínimo que seja o suficiente para sustentar a esposa e 2 filhos. Enfim, eu estou sabendo que nada disso vai sair na televisão do senhor Silvio Santos. Dele que veja essa gravação, pode saber que o meu conceito que faço da conduta dele é exatamente o que estou dizendo aqui. Mas Silvio Santos não durou muito tempo na disputa. Alegando que o apresentador não cumpriu o regulamento eleitoral, Brizola fez uma manobra para caçar a candidatura do homem do baú. O candidato do PDT, Leonel Brizola, anuncia no Rio que vai pedir a impugnação da candidatura do empresário Silvio Santos. No pedido, o PDT argumenta que o empresário é dono de uma rede de televisão. Ele está exercendo a direção daquele império, daquele complexo, e a lei é clara. Ele não se desincompatibilizou. Silvio ficou irritado quando lhe perguntaram se era verdade que o ministro Oscar Dias Correia iria pressionar os juízes do Tribunal Superior Eleitoral para não impugnarem a candidatura dele. Nós somos brasileiros tentando fazer com que esse país progrida e ainda no meio de nós, brasileiros de nível universitário como vocês são, há piadas como essa a respeito da justiça. Aqui no bairro do Morumbi, na frente da casa do empresário Silvio Santos, aumentou a tensão nos últimos 10 minutos quando se ficou sabendo que o 4º juiz do Tribunal Superior Eleitoral também votou, como os 3 anteriores, pela impugnação da candidatura. Menos um candidato na roda foi um alívio para seus adversários. Eu acho que foi correta a decisão do tribunal porque moralizou o processo eleitoral. Com Collor garantido no segundo turno, a disputa se concentrou em Lula e Brizola, que brigaram até o último dia pela vaga. O TSE terminou hoje à tarde a apuração dos votos do primeiro turno. No resultado final, a vantagem do candidato do PT, Lula, sobre o candidato do PDT, Leonel Brizola, é de 454.445 votos. Vamos aos números finais. Em primeiro lugar, Fernando Collor, 20.611.011 votos. Em segundo, Lula, com 11.622.673 votos. Em terceiro, Brizola, 11.168.228 votos. O contexto não era favorável para Lula enfrentar Collor. No campo internacional, a esperança era de uma ruptura com os regimes socialistas revolucionários. O Muro de Berlim, erguido pela União Soviética durante a Guerra Fria, foi derrubado 4 dias antes do primeiro turno. A imagem de Lula vestido de vermelho comandando o Brasil não agradava o mercado. A partir daí, é convencer a classe empresarial de que eles precisam deixar de ganhar as fortunas que estão ganhando hoje. É preciso que muitos empresários deixem de engordar a sua conta bancária, deixem de engordar o seu patrimônio pessoal, para que uma parte disso seja revertida em salário. O circo ia se agravar. Era hora de fazer aliança com inimigos, pedir ajuda para a mídia, influenciar o povo e arrecadar dinheiro. Para ter alguma chance, Lula precisava do apoio de Brizola. O petista e o pedetista deixaram a briga de lado e se alinharam contra Collor. Foi a maior transferência de votos na história. Mais de 120 mil pessoas lotam o centro de Porto Alegre, saudando Lula e Brizola. Que ninguém deve considerar que venha a ser uma incerteza o fato de um trabalhador, de um sindicalista como Lula, ser eleito presidente da República. Todos nós temos o dever de ajudá-lo amanhã. Ajudar sem querer nada. Isso... Ronaldo Caiado, que também foi candidato presidencial no primeiro turno, denunciou a campanha de Lula. Naquela época, partidos políticos eram proibidos de receber dinheiro de empresas privadas. A alegação de Caiado era que o petista havia recebido $200 mil por meio de Caixa 2 para aprovar um projeto da empresa Lubeca em São Paulo. Vamos continuar conversando hoje sobre o caso Lubeca.
pois os últimos acontecimentos mostraram que ele próprio era um dos principais envolvidos na bandalheira. Do outro lado, PC Farias, tesoureiro de Collor, arrecadou 160 milhões de dólares burlando a mesma lei. O esquema funcionava como um clube de afiliados onde diversos empresários participaram. O caso ficou conhecido como Esquema PC. A batalha eleitoral foi nutrida por milhares de dólares obtidos ilegalmente. Da garganta de Lula ecoava que era hora do povo tomar o poder. Collor dizia que era hora de uma limpeza na política nacional. Os ataques pessoais começaram. Ontem, neste programa, uma mulher teve a coragem de fazer uma grave denúncia. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma trabalhadora honrada que mora no ABC Paulista. Ela conhece Lula como ninguém. Ela mostrou o verdadeiro caráter do Lula. Ela denunciou que Lula chegou a oferecer dinheiro para que abortasse a filha dele. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Assessora de Collor denuncia. Collor pagou 200 mil cruzados novos para Miriam acusar Lula na TV. Veja a notícia da Folha de São Paulo. Maria Helena Amaral, assessora de Collor, acusou a coordenação da campanha do PRN de haver pago 200 mil cruzados novos pelo depoimento de Miriam Cordeiro no programa de Collor terça-feira à noite. Maria Helena pediu demissão da campanha de... O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O duelo de quase 3 horas foi acompanhado até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. Veja agora no Jornal Nacional. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas. É que o meu adversário viesse disposto a contribuir para elevar o nível de consciência política. Mas me parece que ele está disposto a virar o Pinóquio nessas eleições. Aquele cognome de Pinóquio que o deputado tenta colocar no programa do partido, eu acho que cabe muito bem a ele. Ele que é um grande Pinóquio. Até porque eu não sabia que o Pinóquio pelo menos lia. Eu não sei se ele sabe ler. Esse debate está muito engraçado. O pessoal em casa, quem está assistindo, deve estar perplexo, porque o jornalista faz uma pergunta e o candidato responde outra coisa. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No dia 17 de dezembro, o povo brasileiro foi às urnas e decidiu. Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto desde Jânio Quadros. O presidente Collor entrando ao Congresso para fazer o juramento à Constituição, acompanhado do vice Itamar Franco. A nova democracia nascia morta. A esperança do Brasil era que o novo presidente resolvesse a inflação. Mas entre o comunista revolucionário e o oligarca irresponsável, o resultado não poderia ser nenhuma maravilha. Collor colocou a ex-filiada do Partido Comunista Brasileiro, Zélia Cardoso de Mello, no Ministério da Fazenda e, um dia após ser empossado, surpreendeu todas as famílias do país. Confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. O que excede isso, a parte excedente a 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Derrotado, Lula começou a recompor a esquerda brasileira. Em 1990, fundou, junto de Fidel Castro, o Foro de São Paulo. A organização latino-americana juntava partidos socialistas, movimentos revolucionários e grupos terroristas para traçar o planejamento da militância contra os governos estabelecidos no continente. Em 1992, o próprio irmão de Collor denunciou o Esquema PC. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado Esquema PC. As acusações de arrecadação ilegal durante a campanha vieram à tona e o governo começou a cair. PC Farias era líder de um poder paralelo e participava de decisões no governo Collor. O que faltava para oficializar PC como presidente da República era a faixa presidencial no peito.
A oposição aproveitou a brecha e partiu para a derrubada de Collor. O movimento pró-impeachment está crescendo muito e nós achamos que nós vamos ter uma maioria de 2/3 aqui no Congresso Nacional. No dia 1º de outubro de 1992, o Senado iniciou o processo de impeachment. Mas, durante o julgamento, Collor assinou a sua renúncia para não perder seus direitos políticos. A partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Em 1996, PC Farias e sua namorada foram mortos a tiros na casa do empresário. Até hoje não se sabe quem foi o mandante do assassinato da peça central do esquema de corrupção que derrubou Collor. O primeiro presidente eleito por voto direto depois de 29 anos. Foi também o primeiro presidente latino-americano a sofrer impeachment. O novo Brasil não foi construído. Com o início do meu governo, este país vai começar a mudar. As instituições voltarão a ser sérias e respeitadas. Vamos restabelecer a credibilidade e a confiança nos partidos e nos homens públicos. O Brasil vai voltar a crescer e o brasileiro vai ter de novo orgulho do seu país.